Ele chegou na Terra, ele era horrível. Ele era um personagem completamente desprezível. Se você olhava para essa versão inicial do Vegeta e não sentia desprezo, meu amigo, tem alguma coisa errada com você. Porém, entretanto, todavia, com o passar do tempo as coisas foram mudadas e tem um personagem que simboliza realmente segundas chances. Esse personagem é o príncipe dos Saiyajins, Vegeta. Ele era um personagem totalmente quebrado, ele não se importava com nada que não fosse ele mesmo. Como ele mesmo disse na saga Majin Buu, ele sentia prazer em matar outras pessoas, como ele fez lá, por exemplo, com os Namekuseidins ou com seu próprio parceiro, entre aspas, de equipe, Nappa. Amigo, vai se fuder. O que ele fez com o Goku na forma de Ozaru, ele quebrou os ossos do corpo do Goku e ele sentiu prazer, ele gostou de fazer tudo isso que ele fez, até que então o Goku se tornou o Super Saiyajin. Aí você pensa, para aí, que antes do Goku virar Super Saiyajin, se eu bem conheço o Vegeta, tem outra cena antes que é maravilhosa e emocionante. E é a cena quando o Vegeta vai contar para o Goku o que aconteceu com o planeta Vegeta. Ele diz que quem o destruiu não foi o meteoro, e sim o Freeza. Então Vegeta pela primeira vez chora e perde para o seu rival Kakaroto vencer o Freeza, mate-o com as suas mãos de Saiyajin. E então aqui nós temos a morte de um personagem, a morte do antigo Vegeta, só que ele não é ressuscitado pelos Esferas do Dragão e então ele vê seu rival Kakaroto transformado em Super Saiyajin. E a partir daí é que as coisas começam a mudar, mas não da forma que a gente pensa. O Vegeta então não pensou, vou ficar bom. Não, o que o babacão pensou? Ele pensou, bom, Kakaroto aqui tem uma família, Tite e Gohan. Então o que eu faço para poder ficar forte? Eu acho que deve ser a família dele, ou seja, o cara se envolveu com a Bulma. Só que olha só, o próprio Vegeta admitiu, ele se envolveu com a Bulma não porque ele gostava dela no início, e sim porque ele pensou que esse era o gatilho do Goku sempre se fortalecer. Porque ele pensou, se Goku tem alguém para proteger que não seja ele mesmo, ele vai ter que ficar mais forte para essas pessoas não se ferirem. Primeiro, pensei que fossem seus entes queridos, que era o seu instinto de protegê-los que o motivava e o impulsionava para além de seus limites. Mas depois eu entendi que não era isso. Eu tive a minha própria família e não era esse o segredo. Ele mesmo fala naquele seu desabafo lá na saga Majin Buu. Pensei que o que te deixava forte era o apego que você tinha com seus entes queridos. Eu também formei uma família e percebi que não era isso. Ele fala mais ou menos assim. Então ele vê seu filho do futuro chegando na saga Android, não demonstra se importar tanto assim com ele, tanto que eles até chegam a lutar na saga Android, né? Porque o Vegeta ainda era meio babaca, então... Mais chato que o meu punho na sua cara, seu tafado! É, deve ser grande bastante pra caber no centro do olho do teu... É que ele vai realmente sentindo um apego, sentindo um amor de verdade sincero pela Bulma, e não só por querer ficar mais forte, sim porque ele realmente passou a gostar dela. E então é que chegamos no auge, é que chegamos num momento em que a mente do Vegeta fica confusa, ao mesmo tempo que ele fala, eu estou mudando, formando uma família, tendo uma vida aborrecida, como ele mesmo disse, ele também queria voltar a ser o guerreiro que ele era antes, a quem nada importava, que buscava somente por uma luta perfeita. E então ele aceita a marca Majin, ele aceita ser controlado por Babidi para voltar a ser o guerreiro que ele era. E aquela cena dele erguendo suas mãos, matando as pessoas e sorrindo é o clássico Vegeta de antes que havia retornado. Mostrando que o Vegeta não estava só mudando, ele estava meio que reprimindo esse lado dele. Esse lado mais frio, esse lado cruel. Ele queria que esse lado voltasse, ao mesmo tempo não queria, porque sim, se importava com a Bulma, com o Trunks, com o Goku, com todos os guerreiros Z, mesmo ele não assumindo. Só que dessa vez ele permitiu que seu lado cruel retornasse apenas para lutar com seu rival. E então ao decorrer da batalha temos um incrível desabafo do Vegeta. Eu só queria voltar a ser o que era antes, Saiyajin cruel a quem nada importava. Tudo o que eu queria era ter uma luta perfeita. Como foi possível que eu, um guerreiro frio, formasse uma família? Isso é o que o Vegeta diz. Olha só que cena poderosa, cara. São só falas, mas você percebe como que o Vegeta é incrível. Um guerreiro de coração puro.
de coração, pura maldade. Após ele trollar o Goku, então nocauteá-lo, ele vai enfrentar o Majin Buu. E aqui temos uma cena, cara, que se você não assiste, se você não se emociona, você tá errado. Vegeta então, cara, começa a reprimir novamente seu lado cruel, seu lado frio, pura maldade, e seu lado mais bom, digamos assim, retorna. E então ele diz para o Trunks que ele nunca o abraçou e que queria poder abraçá-lo antes de morrer. Então, cara, o Vegeta abraça o Trunks e olha só, muita gente não pega o que essa cena significou de verdade quando o Vegeta dá uma lapada, uma chapadinha no pescocete do Trunks e do Goten. Você pensa, ele só foi um babaca como ele é sempre, só que não, ele não queria que o Trunks visse o seu próprio pai morrendo. Vegeta não fez isso somente para nocautear. Ele sabia que se ele falasse que ele ia se matar, o Trunks nunca que ia permitir que o Vegeta fizesse isso. Por isso que ele nocauteou o Trunks, entendeu? Era para proteger o seu filho de ver aquela cena e ficar traumatizado. E então o príncipe dos Saiyajins se sacrifica. Adeus Bulma, adeus Trunks e um adeus para você também, Kakaroto. E então o príncipe dos Saiyajins tem a morte mais épica, mais insana de todo o Dragon Ball. Finalizamos o arco que eu vou chamar aqui de arco de dúvida do Vegeta, que ele não sabia o que ele queria. Queria ser bom, formar uma família, ou queria voltar a ser o Saiyajin cruel, como ele mesmo diz. Ele não sabe muito bem, até que no final ele decidiu. Ele prefere ser bom, ele quer proteger as pessoas que ele ama, assim como o Kakaroto. Então temos o Dragon Ball Super. Desde Batalha dos Deuses até o Torneio do Poder, temos uma coisinha ou outra sobre o Vegeta, mas não é nenhuma grande evolução, a não ser a conexão emocional que ele passa a ter com o Kiabe. Inclusive essa conexão é o que lhe gera força. Percebe o quanto que o Vegeta mudou? Ele está tirando força das pessoas que ele se importa. Quando ele vai virar Blue Evolution, ele não vira porque ele fala eu quero vencer o Jiren para mostrar que eu sou melhor. Não, ele fala eu quero vencer para cumprir a promessa que eu fiz pro Kiabe. Eu não vou deixar o moleque morto, eu vou vencer e vou trazer o universo dele de volta. Eu tenho que cumprir a promessa que fiz pra ele. Se fosse o Vegeta Saga Android, por exemplo, ele ia dizer, eu tenho que vencer para mostrar para todo mundo que eu sou mais forte, que eu sou melhor que o Kakaroto com esse negócio de instinto superior, só que dessa vez não. Eu tenho que vencer não por mim, e sim por outra pessoa. Então é de outras pessoas que Vegeta tira a força da Bulma, do Trunks, da Bra e agora também do Kiabe. E então chegamos na Saga do Muro, que finalizamos com perfeição esse arco maravilhoso da redenção do Vegeta. Porque, como eu disse, o arco de dúvida, digamos assim, foi finalizado após seu sacrifício lá como Majin Vegeta. Porém, agora temos o arco que ele realmente vai evoluindo para vermos se ele vai ou não voltar a ser o que ele era. Então, na Saga Moro tem uma cena que Vegeta salva os Namekoseidinhos. E então ele diz, eu tenho uma dívida com esse povo, não posso deixá-los morrer. É mais ou menos isso, ou seja, ele se arrepende de verdade do que ele fez na Saga Saiyajin, que matou aqueles Namekoseidins de uma pequena ilha, entendeu? Ele se arrepende do que ele fez. E ele mesmo diz, eu tenho uma dívida com os Namekoseidins, eu tenho uma dívida com esse povo pelo que eu fiz no passado. Então, mais pra frente, quando o Vegeta está a ponto de ter o ego superior, Bills diz então que o Vegeta tem que abandonar a humanidade, ser mais frio, mais cruel, superar o passado, não sei o que. Vegeta então responde uma coisa maravilhosa. Porque o que o Majin Vegeta antigamente diz? Eu só queria voltar a ser o que eu era antes, Saiyajin cruel a quem nada importava, só queria uma batalha perfeita. Lá no desabafo dele, era uma delícia pra mim matar as pessoas. Dessa vez ele responde o que para o Bills? Ele responde que ele não pode voltar a ser quem ele era antes, ele não pode mais fazer isso. Entende a redenção do Vegeta? Entende que o Vegeta mais do que ninguém mereceu essa segunda chance, o Goku ter poupado a vida dele na Saga Saiyajin, fez com que ele mudasse para um dos personagens mais íntegros e mais queridos de toda a franquia Dragon Ball. Percebe que ele foi construído desde a Saga Saiyajin até ele ter o ego superior, foi tudo uma evolução para ele melhorando, para ele chegar exatamente aonde ele chegou, foi uma redenção perfeita. Então, cara, é por essas de outras que eu digo, tirando o Gohan do futuro, o Vegeta é o melhor personagem que temos na franquia Dragon Ball. Mais completo em questão que eu digo de roteiro, em como ele foi escrito de forma incrível, de forma bem pensada. Eu sou o melhor. Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Mano, até parece que o Akira na Saga Saiyajin escreveu o Vegeta já pensando, ele vai ter o ego superior, porque não é possível. Uma linha perfeita. É um começo, meio e um fim, uma conclusão 100% perfeita. É maravilhoso essa história do Vegeta.
Não é uma história quebrada porque ela mantém a mesma coisa do início, ele conquista tudo com seu próprio esforço. E o Vegeta, mais do que ninguém, provam que as pessoas merecem sim uma segunda chance, pois até as piores pessoas podem mudar e se tornar boas. E bom, meus nobres saiyajins, basicamente é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal para fortalecer o trampo. E é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo. E eu fui.